Argentina agora, eu não vou parar o programa com o Maurício Gagliotti pra ouvir as suas papagaiadas, mano. Desculpa. Deixa o Sormani contar Fernando Caetano. Cadê o sorriso? Cara do Gagliotti. Pô, o Gagliotti tá assustado, pô. O Gagliotti tá sem retorno. Pô, dá um sorriso, Gagliotti. O Palmeiras tá com tudo, pô. Aí. Fala, Benja! Um abraço a todos do Fox Sports Rádio. Estamos ao vivo aqui na concentração do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, na cidade de Pilar, na Grande Buenos Aires. Palmeiras que fez a opção de ficar um pouquinho mais distante do centro agitado da capital argentina para ter tranquilidade e concentração total para essa estreia na Libertadores. É a quinta participação seguida do Palmeiras na competição. E o presidente Gagliotti vai falar aqui com a gente ao vivo sobre toda a expectativa que envolve esse jogo. Boa tarde, presidente Gagliotti, muito obrigado pela atenção. Queria que você falasse como é que está esse coração verde para essa estreia na Libertadores hoje à noite contra o Tigre. Seja muito bem-vindo, Gagliotti, e obrigado pela entrevista aos canais Fox Sports. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês novamente. Um abraço ao Beija, a todos que estão no programa. É um dia realmente importante para nós. Hoje a gente tem nosso primeiro jogo, nos preparamos para isso e estamos aqui concentrados. A expectativa é muito positiva. E o técnico Vanderlei Luxemburgo, que está chegando agora, também tem como prioridade na carreira dele, como é para o Palmeiras, essa Libertadores. Está gostando desse início de trabalho do novo treinador, presidente? O Vanderlei é um treinador vencedor, tem uma história aqui conosco no clube, muitas conquistas, conhece muito a nossa torcida, sabe da exigência, tem um modelo de jogo que nós compartilhamos, então a expectativa também para o trabalho do Vanderlei ela é muito grande. Legal. Benja, então o presidente Gagliotti está na escuta para conversar com a gente ao vivo e com exclusividade aqui no Fox Sports Rádio, nesse dia de estreia do Verdão na Libertadores. Benja! Ô, Maurício Gagliotti, meu amigo Gagliotti, um prazerzaço falar contigo. Boa sorte hoje na estreia do Palmeiras aí. Estamos torcendo aí para mais um brasileiro se dar bem na Libertadores hoje. Ô, Gagliotti, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Como é que você viu, como é que você recebeu a notícia, por exemplo, do acerto do Sampaoli com o Atlético Mineiro? Porque a gente sabe que o Palmeiras fez de tudo para ter o Sampaoli, até que uma hora você não aguentou mais, você ficou de saco cheio de tantas exigências que não parava. Se acertava, ele vinha e de repente, 2 meses depois, ele acerta com o Atlético Mineiro. E isso não tem nada a ver, não é nenhuma comparação com o Vanderlei Luxemburgo, então não tem nada a ver o Luxa. Mas queria ouvir de você que o Palmeiras fez de tudo e nunca negou isso, né, Gagliotti? E aí 2 meses depois ele foi pro Galo. Olha, Beija, o fato é o seguinte, nós tivemos algumas conversas com o Sampaoli, mas nós não chegamos a um denominador comum. A expectativa do treinador estava muito distante daquilo que a gente tinha planejado, que a gente, que a gente ofereceu para o Sampaoli, e então nós definimos que não seria possível a contratação. Encerramos o negócio e continuamos o trabalho hoje com o Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador que a gente confia muito, que já esteve conosco algumas vezes, coleciona títulos. Então, hoje a gente pensa em Vanderlei Luxemburgo, ele tem todas as qualificações que a gente desenhou, que a gente determinou que precisasse para esse ano fazer um Palmeiras jogar diferente, jogar de forma ofensiva, buscando o gol, com uma transição rápida, enfim, aquilo que o palmeirense deseja. Nós conversamos com o Vanderlei, ele entende da mesma maneira e de tal sorte que hoje o nosso trabalho é com o Vanderlei Luxemburgo. Você fala que não chegou a nenhum denominador comum, foi só dinheiro ou foi investimento em contratações, tempo de contrato? Por que o Atlético Mineiro ele chegou lá e em 2 dias resolveu tudo?
Nós tivemos algumas diferenças, além da financeira. A diferença financeira foi importante, mas nós tivemos outras diferenças também que a gente acabou não alinhando com o Sampaoli. A pedida que ele fez na época, que o empresário dele nos fez, estava muito distante daquilo que a gente entende como razoável, realmente muito distante. Por isso que nós encerramos a negociação com ele, Beijão. Ô Pascoal, Oswaldo, tá aí o Gagliotti. Faz sua pergunta pro Gagliotti, presidente do Palmeiras. Pois não. Boa tarde, Gagliotti. O Palmeiras estreia na Libertadores, mas não estreia com o elenco definido. Vocês ainda buscarão peças para o elenco, mais um atacante, mais um lateral direito, mais um meia, enfim. Ainda está aberta a possibilidade ou esse é o elenco até se iniciar o Campeonato Brasileiro ou para frente, até essa fase de grupos da Libertadores, Gagliotti? Boa tarde, Pascoal. Um prazer estar falando com você. Sempre está aberta a possibilidade. Vamos entender dessa maneira. Nós estamos em busca de bons nomes para estar compondo o nosso elenco, que já é um elenco qualificado. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, é possível a gente contratar outros atletas no decorrer do ano? Sim, é possível. A gente trabalhou esse ano da maneira que a gente tinha dito no término do ano passado, que é utilizando os garotos da base. Tivemos a saída de alguns jogadores, a permanência da base do time e as contratações pontuais. Então, respondendo para você, Pascoal, pode chegar jogadores sim, de maneira pontual, bastante pragmática, mas a gente tem expectativa que a gente, até a metade do ano, tenha mais talvez 2 nomes. O caso do Munhoz, Daniel Munhoz, que é colombiano, esse é um nome que já está fora ou ainda há possibilidade de uma retomada da conversa, Gagliotti? Não, existe a conversa pelo Munhoz, a gente fez alguns contatos, existe a demanda para que ele fique lá pelo menos mais 2 ou 3 meses. Então, esse é um detalhe que é importante nessa negociação. Nós estamos tentando, ele é um jogador que interessa, mas a gente aguarda as possibilidades, como foi na negociação do Rony. Então, existe um amadurecimento em cada uma das negociações. Nós vamos trabalhar sempre de maneira responsável. E nós estamos trabalhando com o Nacional, nós estamos buscando as alternativas. É um jogador que nos interessa. Vamos tentar. Se não for possível, buscaremos outro nome. Boa tarde, presidente. Quem fala aqui é o Mano. Com relação ainda ao Daniel Munhoz, Gagliotti, parece que o negócio teria esfriado um pouco pelo fato do Atlético Nacional reivindicar um percentual que o Palmeiras ainda deve a ele referente ao Borja. Como é que está essa situação e esse impasse todo? Porque o Palmeiras alega que pode pagar esse valor até o término do contrato do jogador. O Atlético Nacional entende que o Palmeiras já deveria ter quitado essa parcela. Como é que anda essa negociação com o Atlético? Isso, boa tarde. Isso também faz parte dessa negociação. A proposta que nós fizemos pelo atleta contempla também uma situação que envolve o Borja. O entendimento do contrato é um pouco diferente entre as equipes, mas nós estamos tentando, e nessa negociação envolve também um percentual que está em aberto do Borja. Faz parte de um todo, faz parte do negócio que nós estamos propondo. Gagliotti, o Flavinho vai te fazer uma pergunta. Presidente, boa tarde. Mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco dessa questão de contratações, o Palmeiras começa hoje uma trajetória, mais uma tentativa de ganhar a Libertadores, que já faz mais de 20 anos que o Palmeiras não conquista. Nos últimos anos tem participado de quase todas, né? É a quinta consecutiva. É a quinta consecutiva. Você diria, Gagliotti, como torcedor, até no convívio com os torcedores, que a Libertadores se tornou uma obsessão para o Palmeiras hoje, como foi para o Corinthians até 2012, quando o Corinthians, embora já tenha vencido, claro, o Palmeiras, mas se tornou uma obsessão para uma nova geração de torcedores?
Boa tarde, Flávio. Eu diria o seguinte, a Libertadores é uma obsessão para todos os clubes. Para você ganhar a Libertadores, você tem que estar preparado. Nós estamos disputando a 5ª Libertadores consecutiva, quer dizer, é um fato histórico, é um indicador de que nós estamos no caminho certo, porque para você conquistar a Libertadores, o primeiro passo é você estar disputando a Libertadores, e isso o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. Nós temos que estar sempre bem condicionados, preparados. Para ganhar a Libertadores, a gente sabe que é um grau de dificuldade muito grande. Você tem uma competição de mata-mata com grandes equipes. Então, um momento, um jogo, um detalhe, e você perde a Libertadores. O ano passado nós fizemos um grande jogo em Porto Alegre e em 10 minutos perdemos a Libertadores no Pacaembu. Quer dizer, é um elenco qualificado, experiente, com bons jogadores, e você deixa de participar da competição por um momento que faz parte do futebol. E nós temos que corrigir isso, nós temos que estar cada vez mais condicionados, preparados, porque nós sabemos que tem grandes adversários. Agora, a obsessão, eu acho que faz parte de todas as torcidas. Quem entra na Libertadores, entra com esse objetivo, que é muito ganhar a Libertadores, que é a principal competição do continente. Deixa eu aproveitar, presidente, para emendar com mais uma. Vocês no Palmeiras ficaram surpresos com a velocidade com que as coisas aconteceram no Flamengo no ano passado? Porque o Palmeiras vem desses últimos anos como a grande força até econômica do futebol brasileiro, e o Flamengo veio aos poucos alcançando, e no ano em que acertou a mão, né, ganhou de cara. Foi uma surpresa? Deixou todo mundo mais ou menos espantado? Faz parte do trabalho. O Flamengo ficou um período sem conquistas, se reestruturando, trabalhou muito bem no ano passado, este ano da mesma forma, tem muita competência, muito trabalho, um elenco qualificado, e acertou um time como poucas vezes a gente viu no futebol brasileiro. O time é muito forte, muito qualificado, entrosado. Então, tanto é que ganhou a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro, que não é fácil. Demonstra que realmente eles se prepararam bem, e nós temos que nos preparar também. Eu acho que nós temos condições de fazer um ótimo campeonato, nós temos condições de disputar títulos, de ganhar títulos, e o Palmeiras tem que estar preparado para isso. Agora, foi fruto do trabalho que eles fizeram, do planejamento e de competência. Ô Gagliotti, o Palmeiras vem há 5 anos numa pegada aí muito forte. Contratando todo mundo, investindo, gastando. Por que 2020 virou um ano de ter os pés no chão? O que levou o Palmeiras a parar, a desacelerar um pouco aí os investimentos em contratar tanto jogador? O Palmeiras vem investindo muito nas categorias de base, Benja. Na minha gestão, sobremaneira, eu faço questão de ter os melhores profissionais, enfim, de ter um time muito, muito qualificado nas categorias de base. Nós tivemos inúmeras conquistas. O Palmeiras está sendo destaque nos últimos 4 anos nas categorias de base, e nós temos ótimos recursos e que a gente não vinha aproveitando. Então, nós analisamos da seguinte maneira. Nós temos um elenco qualificado, alguns jogadores nós entendemos que o ciclo já tinha terminado, saíram do clube, nós mantivemos a base toda. Você vê que o time do Palmeiras do ano passado para cá, os 12, 15 principais jogadores que vinham jogando, eles estão aqui hoje. E a ideia trabalhar de maneira pontual. Essa é a grande mudança. Ao invés de ir ao mercado, nós somos a categoria de base, olhamos para a nossa base, nós temos bons recursos para isso, tanto é que nós temos os meninos aqui conosco hoje, e analisamos como que a gente poderia fazer desse elenco um time ainda melhor, criar um time ainda melhor, fortalecer. E estamos indo buscar no mercado as posições que a gente entende que são posições carentes, e as contratações a gente foca muito para que o atleta seja aproveitado. Obviamente que para ser titular ou não depende do Vanderlei, depende de cada um, é o próprio atleta que se escala, mas a ideia é trazer jogadores em condições de ser titular. Mas aí você falou de posições carentes. Aí, Gagliotti, eu estou aqui atento. Mas aí você falou há pouco tempo que o Palmeiras tem interesse do Daniel Munhoz, mas o Palmeiras já tem 2 laterais direitos.
Então, a lateral direita é uma posição que está carente. E se vier o Daniel Munhoz, é porque você vai liberar um outro ou vai ficar com 3? Então, essa é uma decisão de liberação ou não que vai depender da comissão técnica. Nós temos vários campeonatos que o Palmeiras vai disputar e nós temos características de jogadores. Nós temos grandes jogadores no elenco, mas as características são distintas. E o que o departamento de futebol nos solicitou foi uma outra característica de atleta, que dependendo do jogo nós vamos precisar. Então, para a gente ter uma equipe que sonha com o título, que tem objetivo de título, a gente gostaria de ter um elenco bastante com características distintas e que possa atender no momento que a gente tenha necessidade, um atleta que tem um potencial mais ofensivo, o outro mais defensivo, o outro que mescla essas duas características, enfim. Não é necessariamente dizer que nós precisamos de uma posição A ou B, mas dizer que nós temos que ter um elenco o mais completo possível, em termos de perfil. Presidente, é o Pascoal de novo. Só para fazer uma pergunta da seguinte forma. Na última reunião que aconteceu na CBF, quando os clubes decidiram não permitir mais que houvesse inversão de mando ou venda de mando de campo, eu não sei como é a nomenclatura correta, mas vender o mando de campo, eu acho que é a nomenclatura mais correta. Vocês decidiram isso porque entenderam que o Flamengo foi favorecido no ano passado ou foi por alguma outra questão? A questão ela é conceitual, Pascoal. Nós decidimos pelo que é justo. O fato é, quando você vende um jogo para o empresário, o jogo é vendido para um empresário. Na grande maioria das vezes, isso na prática se torna uma inversão de mando. E, novamente, na grande maioria das vezes, é um desequilíbrio esportivo. Então, isso depõe contra o campeonato. Nós votamos para a credibilidade do campeonato, para que o campeonato tenha legitimidade. E foi dessa maneira que nós argumentamos na CBF, que nós defendemos esse ponto, pensando na credibilidade do campeonato. Ô, presidente, mais uma pergunta da minha parte ao Mano novamente. Com relação às relações institucionais. O Palmeiras, assim como outros times brasileiros, já teve históricos aí de arbitragens tendenciosas aí na Copa Libertadores da América. E ontem foi um episódio novamente extracampo que pode culminar talvez com uma atitude dentro de campo. No jogo do Santos ontem, mais um torcedor fez um ato racista. O senhor acho que já deve ter até acompanhado aí. Se não acompanhou, daqui a pouco o senhor possivelmente vai ver. E novamente a Conmebol duvido que arque realmente com uma punição um pouco mais grave com relação ao clube. No caso ali foi o Defensa e Justiça. Os times brasileiros, na sua ótica também, eles têm realmente, não sei, talvez a palavra mais completa agora para esse exato momento, é um tratamento diferenciado? Existe talvez aí um carregamento na tinta quando a punição é para clubes brasileiros, presidente? Porque se cai um copo em qualquer estádio brasileiro, a Conmebol vai lá e realmente pune o clube severamente. Agora vemos inúmeras cenas racistas aqui na América do Sul contra times brasileiros e nada acontece. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho o seguinte, nós não podemos pensar dessa maneira, que existe um movimento contra os times brasileiros. Eu acho que o último campeão da Libertadores o atual, né, é brasileiro. Então, o que eu acho é que nós temos que ter absolutamente igualdade de condições, igualdade para todos os clubes que estejam praticando a competição, tem que ser tratados da mesma maneira. Todos os clubes, todas as torcidas. Eu falei diversas vezes com o presidente da Conmebol, a gente tem um entendimento muito grande, eles têm um respeito muito grande pelos clubes do Brasil. Obviamente que sempre que a gente puder participar, sempre que a gente puder estar junto, e eu faço isso de forma constante na Conmebol, tratando os assuntos, participando das reuniões, mas eu acho que a gente não pode ter uma teoria da conspiração. Nós temos que tratar o assunto sempre que ele existir, estar próximo da Conmebol para que a gente tenha igualdade de condições, mas eu não acredito em teoria da conspiração, não. Gagliotti, no começo do ano, o Grêmio queria o Rafael Veiga.
Foi o Luxemburgo que pediu para não liberar, porque depois o Palmeiras renovou o contrato dele por mais 2 anos. Ele é um jogador, Beide, ele é um jogador que nos interessa muito. Ele tem muita qualidade, tem muito talento. Quando o Vanderlei chegou, nós fizemos uma análise profunda do elenco e decidimos em conjunto, comissão técnica, treinador, os diretores de futebol, de que seria um nome que a gente gostaria de contar nesse ano. Esse foi o principal motivo da gente ter encerrado a negociação, ou com o Grêmio, ou com outros clubes também. Nós tivemos outros clubes que nos procuraram pelo Veiga. Ô Gagliotti, você é presidente do Palmeiras, o Twitter aqui bombando. E eu vou fazer uma pergunta de um torcedor aqui do Palmeiras, ô Gagliotti, mas que está simbolizando vários que estão fazendo essa pergunta, tá? Então aqui, o Ricardo Pires. Sim. Ô Benja, por favor, pergunte para o Gagliotti o porquê dos ingressos estarem tão caros no jogo do Palmeiras. O público caiu e os preços subiram. Isso está errado na minha visão. O que justifica esse aumento? Aumentaram o valor dos ingressos, ô Gagliotti? Veja, é o mesmo preço que a gente pratica para jogos da Libertadores, que é um campeonato diferente, que nós temos um custo diferente. O fato é o seguinte, a gente muitas vezes nós já externamos essa posição ao torcedor. O sócio torcedor avante, que paga a mensalidade ouro, por exemplo, R$144, R$145, se você dividir por 3 jogos, paga R$48 na média de uma partida. Se tiver 5 jogos ou 4, ainda menos. Ou seja, quem participa do dia a dia do clube, quem está sempre na arena, no Allianz Parque, quem é sócio torcedor avante, não tem o preço de tabela que foi exposto agora. Tem um preço muito inferior. Inclusive, vários planos do Avante já contemplam o ingresso. Então, o sócio torcedor Avante tem um preço diferenciado. As pessoas, muitas vezes, elas reclamam de preço de ingresso. Nós temos um setor que a gente chama de setor popular. Nós colocamos o ano passado isso para ser comercializado. E em nenhuma partida nós esgotamos o preço do ingresso, que é um preço inferior ao menor cobrado no estádio. No caso, é metade do preço do Gol Norte, R$45. Nós nunca tivemos esses ingressos esgotados. O fato é o seguinte, quando o jogo é importante, quando é um clássico, quando é Libertadores, quando é jogo grande, as pessoas querem ir ao jogo e óbvio, né? A torcida do Palmeiras é muito engajada, acompanha, apoia, está sempre junto, é exigente, entretanto está sempre junto. É um jogo que tem muita procura. O sócio torcedor avante tem um preço diferenciado. Vários descontos e dependendo do plano, inclusive o ingresso é gratuito. Então, o que a gente tem que entender é que o preço, a gente não pode olhar isoladamente. O preço faz parte de um contexto. Nós temos uma arena hoje de primeiro mundo, nós temos uma equipe qualificada, nós temos o sócio torcedor avante que tem condições de ter o ingresso num preço acessível. Então, Beija, esse é um ponto, obviamente eu entendo o torcedor, eu sou torcedor, eu convivo com o torcedor, no clube as pessoas me cobram muito isso e eu explico sempre dessa maneira que eu estou te dizendo. Então, estejas próximo do clube, sendo sócio torcedor avante, que os preços são muito inferiores. Mas caiu o número, né? Deu uma reduzida, né? Porque o Palmeiras era um líder, um dos líderes de sócio torcedor e deu uma caída, né, Gagliotti? Você acha que é o quê? Por causa da crise econômica, time? Que conclusão que você tira? A conclusão que eu tiro é o seguinte, o torcedor ele estava com uma expectativa muito grande no ano passado e a gente não conseguiu chegar, a gente não conseguiu o título, então de certa maneira a performance esportiva acabou criando um movimento em que o torcedor ficou desapontado, isso é natural do ser humano, com as conquistas, com o time jogando bem, convencendo, trazendo satisfação ao torcedor, que é isso que o torcedor quer. O torcedor quer um time que ganha, que joga bem, que conquiste títulos. Naturalmente, a gente retoma o patamar que a gente tinha anteriormente. Eu tenho certeza disso,
porque o torcedor palmeirense ele é apaixonado, ele é engajado, o Palmeiras faz a diferença na vida das pessoas. Então é um momento que nós passamos, mas eu acredito muito que esse ano será diferente. O Mano vai te fazer a pergunta, mas é engraçado, essa é uma diferença dos sócios torcedores do Brasil, os da Europa, né? Os da Europa, o time pode estar na draga que for, eles continuam. No Brasil tem muito disso. O time dá uma caída, os caras param de pagar. Faz sua pergunta, Mano. Gagliotti, novamente é o Mano. Com relação agora ao VAR, a Libertadores é a maior competição aqui do nosso continente. Infelizmente, ou felizmente, não sei, os clubes eles ganham muito para participar dessa competição. Inclusive, cada mandante ganha $1 milhão aí por partida que ele faça em casa. Como é que uma competição desse tamanho, com essa importância, não tem VAR desde a fase de grupos, ou até mesmo da pré-Libertadores, daquelas fases que antecedem a fase de grupos? É inadmissível pensar, já que o VAR está aí para ajudar, como é que uma competição desse tamanho, desse porte, que paga inclusive para cada mandante $1 milhão por jogo, não disponibiliza o VAR? Qual que é a visão do Palmeiras com relação a isso, presidente? VAR a partir das oitavas de final. Concordo 100% com você. Eu acho que o VAR nós temos que trabalhar para diminuir o custo. Ele tem um custo porque ainda está em início de operação e, enfim, a tendência é que se diminua o custo, mas eu concordo conceitualmente com você. O VAR nós teríamos que ter em absolutamente todas as partidas. Nós estamos vendo que ele faz a diferença, em prol da justiça. Então, as partidas sem VAR hoje a gente lamenta, porque nós tivemos no domingo agora um pênalti para o Palmeiras e foi marcado impedimento. Então, é um exemplo, e você citou a Libertadores, da mesma maneira. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa situação, concordo com você, nós temos que ter o VAR em todas as partidas possíveis, é um assunto para ser tratado com a Conmebol, com a Federação, com a CBF, com todos. Só um parênteses aí também na sua declaração. Muitas vezes aí o pessoal coloca a culpa no custo do VAR. O VAR não é tão caro assim, não. Grêmio e Inter aí fizeram a semifinal do Campeonato Gaúcho e eles bancaram do próprio bolso. E custou acho que $15 mil para cada time. Ou seja, a Libertadores paga aí $1 milhão, mais de R$4,5 milhões para cada mandante e não tem R$30 mil para investir em VAR. Então o alto custo do VAR também é muleta para dirigente, hein, presidente? Não, eu acho que nós temos que trabalhar nessa direção, eu concordo com você. A tendência é que a gente reduza ainda mais o custo do VAR. Eu estou dizendo as federações, a CBF, a Conmebol, que é quem administra o futebol. Mas para nós, dirigentes, para os clubes, para os jogadores, para o espetáculo, eu acho que o VAR faz muita falta, sim. E concordo com você, eu acho que nós temos que trabalhar esquecendo o fator custo e pensando no benefício do futebol, que eu acho que essa é a grande vantagem do VAR. O Gagliotti, é o Pascoal de novo, qual é o seu nível de apurrinhação? Você fica chateado? Quando fica escutando aquela musiquinha, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, qual é o seu nível de apurrinhação com isso? Nenhum nível de apurrinhação. Isso faz parte do futebol, Pascoal. Viu? Futebol, ele envolve tanta gente, é o esporte mais popular do país, movimenta paixões exatamente por isso. Porque tem as provocações, tem as brincadeiras. Eu acho que isso não pode partir dos dirigentes, porque senão se torna algo institucional. Mas das torcidas, eventualmente dos jogadores, absolutamente natural. Tem uma maneira da gente esquivar das provocações, é conquistando. Se a gente ganhar, a gente passa a fazê-las, a fazer as provocações. Então, eu acho que nós temos que encarar como uma situação absolutamente natural, inerente ao futebol. Parabéns, Gagliotti. Parabéns pela tua resposta. Perfeito. Eu só não vou encerrar a entrevista agora assim, porque tem mais perguntas para fazer, mas gostei muito da tua sinceridade. E o Fernando Caetano falou que você está à vontade, que você já almoçou, que você está tranquilo, que você pode ficar com a gente. O jogo é só assim? O jogo é 7 horas da noite. O Gagliotti. Pô, o Gagliotti tá tá louco, tá com o burro na sombra. Eu posso ficar, não tem problema nenhum. A única coisa é que eu ainda não almocei, mas posso ficar. Mas Ô, Benja,
faz o Gagliotti pagar uma carne aí pra você, Simão de Vaca. Não, faz o. O Gagliotti não, desculpa, o Fernando Caetano. O Gagliotti não tem que pagar nada. O Gagliotti tem que ser convidado. Ô, Gagliotti, uma pergunta. Dinheiro é o Palmeiras. Ô, Gagliotti, uma pergunta. A relação do Palmeiras com a Federação Paulista de Futebol acabou? Tá na paz? Se o Palmeiras for campeão paulista, você vai levantar a taça? Veja, o fato é o seguinte, nós tivemos um problema muito sério com a federação e em 2018, vocês sabem bem o que aconteceu. Nós fizemos algumas reivindicações naquele momento, que uma delas foi o VAR, outra foi a reestruturação no departamento de arbitragem da federação. E a federação, ela tomou as atitudes que a gente pleiteou, que o Palmeiras pediu naquele momento. Agora, nós nos sentimos muito desrespeitados. Ali houve uma sacanagem muito grande e por isso que nós chamamos de Paulistinha. E se o Palmeiras não for respeitado, nós vamos voltar a chamar. Agora, quando tem credibilidade o campeonato, quando tem um movimento para que a gente tenha uma situação séria, quando a gente busca evolução, aí a gente pode chamar de qualquer nome e aí o Palmeiras se aproxima, porque está vendo um trabalho diferente, um trabalho sério. Eu acho que aí sim a federação pode contar com o clube, pode contar com o Palmeiras, pode contar com o nosso apoio, com a nossa participação, desde que tenha seriedade, que é o que está acontecendo, pelo menos neste ano, na nossa avaliação. Gagliotti, ano passado você passou foi um ano, o segundo semestre, complicadíssimo. Não só para o Palmeiras, mas como para você também. E a gente sabe que a vida política, os bastidores do Palmeiras, é uma coisa assim surreal. São muitos italianos bravos, nervosos, né, gesticulando e gritando e falando alto. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, e tinha muita pressão em cima de você por causa do Alexandre Matos, da demissão, muita pressão. O ambiente acalmou? O Palmeiras hoje, nos bastidores, está um mar de rosas? Você sabe que não existe isso no Palmeiras, né? Nunca existiu e nunca existirá. Lá nós somos italianos, a grande maioria, então é sempre um ambiente quente, um ambiente tenso, um ambiente de muitas exigências, enfim, isso é inerente ao Palmeiras, isso faz parte do nosso clube, é histórico. O Palmeiras foi fundado por imigrantes italianos, hoje é um clube absolutamente de todos, é um clube nacional, mas que tem ainda um DNA de muita discussão, de muito debate, de muito calor. O ano passado, o fato foi, nós tínhamos uma expectativa, Beija, muito grande. Expectativa de grandes títulos, como nós temos esse ano também, mas eu acho que o ano passado houve um exagero. E a gente acabou não conseguindo. Eu falei agora há pouco que nós saímos da Libertadores em 15 minutos de jogo por duas falhas absurdas, mas saímos da Libertadores. E não conseguimos também o Campeonato Brasileiro. Ficamos na segunda posição junto com o Santos, perdemos no número de vitória. Então isso criou um desconforto muito grande do torcedor. Erramos em algumas contratações, a gente acerta, a gente erra, trabalhamos sempre para fazer o melhor, sempre para ter um Palmeiras competitivo, um time forte, para ganhar todas as competições, mas a gente sabe que não é assim, nós não vamos ganhar sempre. E o Alexandre, ele, num determinado momento, criou um nível de desgaste com ele, com o profissional, que realmente foi difícil a manutenção, mas foi um grande profissional do Palmeiras, grandes serviços prestados, grandes conquistas, participou diretamente dessa reestruturação do clube, da construção do centro de treinamento que a gente tem hoje, enfim. Então, a gente também tem que destacar as coisas boas. Tem muito serviço prestado pelo Alexandre Matos, muitas vitórias, e chegou um momento que o desgaste foi muito grande, a gente entendeu que o ciclo tinha encerrado. Eu acho que foi bom para todos, viu, Beija? Inclusive para ele, acho que foi bom. E o Palmeiras segue, a gente torce por ele também, é um grande profissional.
e vamos em busca agora das nossas conquistas. Na próxima eleição para presidente, que é o teu último mandato, teremos Leila Pereira contra Paulo Nobre? O clássico dos milhões? Não sei, não sei, Benja, não sei. Isso, nós temos ainda quase 2 anos pela frente, uma situação para o futuro. Hoje o nosso foco é no Palmeiras, é na Libertadores, é no jogo daqui a pouco, que é muito importante. Situações futuras como essa, a gente não pensa no momento. A saideira, hoje está se comentando muito na criação de uma liga de novo. O Palmeiras é contra ou a favor? Depende. Nós temos que entender qual vai ser o papel dos clubes nessa liga, qual o objetivo maior, qual o objetivo principal, quem que vai estar envolvido. O que o Palmeiras é a favor é os clubes se unirem para a gente tratar os assuntos de interesse dos clubes. Então, alguns assuntos estão na mesa e nós temos que tratar. Eu hoje faço parte da Comissão Nacional de Clubes, nós temos direitos internacionais, nós temos produtos piratas, nós temos a venda de bebida alcoólica nos estádios em São Paulo, nós temos torcida única, nós temos uma série de assuntos que nós, presidentes, temos que nos reunir para o bem do futebol e para tratar. Então, pode ser uma liga, pode ser uma comissão nacional, o importante é que os presidentes estejam juntos tratando os assuntos que estão pendentes. Torcida única é um deles, quer dizer, nós temos que voltar a revisitar esse assunto. A bebida no estádio, enfim, são vários. E eu acho que o que nós temos é que tratar os assuntos. Para organizar o campeonato, eu acho que tem que ser federação, CBF, Conmebol. Eu acho que os clubes não têm que ter esse papel. Mas, para tratar outros assuntos de interesse dos clubes, aí sim, aí eu acho que nós temos que fazer. Isso é dever dos clubes. Você está com fome? Tô tranquilo, Benja, tô sossegado aqui. Ô, Benja. Fala, Fernando Caetano. Porque o Gagliotti já está começando. Quando ele começa a ficar irrequieto, ele deu uma indireta para mim que ele está com fome. Então, fica à vontade, Fernando Caetano. Deixa eu aproveitar aqui só para fazer 2 perguntas. Estou tranquilo. Está tranquilo, está dizendo. 2 perguntas de minha parte. Presidente, com relação ao gramado sintético, é uma nova, uma novidade do Palmeiras, de repente é um fator campo que pode ajudar aí também nas vitórias em casa. Como é que você tem visto aí o novo piso lá do Allianz Parque? Esse projeto nós pensamos no ano passado porque as características do contrato que nós temos com a W Torre, nós temos um número grande de eventos na arena e a manutenção do gramado sempre foi um problema. Nós tivemos muitas vezes que deixar o Allianz para jogar no Pacaembu. E agora com o gramado sintético, a montagem e a desmontagem de um palco, enfim, de tudo que envolve o show é muito mais rápido. E a qualidade do gramado. Então, a gente pensou nesse projeto no início do ano passado para implementar nesse ano. Nós tivemos ontem a visita do laboratório escocês, que é credenciado da FIFA. Foi aprovado o gramado, nós não temos nenhum problema. O Palmeiras agora falta só receber a documentação assinada, que esperamos que chegue nas próximas horas. Mas acima de um diferencial competitivo, é um diferencial de qualidade para os nossos atletas. Porque por várias vezes nós jogamos no Allianz Parque num gramado que não era adequado para a prática do futebol, que não era inclusive adequado para a arena como um todo, que hoje é uma arena moderna, uma arena de primeiro mundo, e sofria muito com a qualidade do gramado. Mas pode ajudar um pouquinho também, né, presidente? Como uma arma aí. Por que não? Os times não estão acostumados. O Palmeiras logo também vai ter o campo na academia de futebol, no centro de treinamento, nas mesmas condições. Né? Sim, nós temos na academia de futebol, já está também sendo implementado, mas talvez 20 dias nós teremos um campo com gramado sintético na academia de futebol e 2 com grama natural, até para a gente poder treinar tanto no gramado sintético como no gramado natural. Presidente, e para terminar de minha parte, com relação ainda a
contratações, além do Munhoz para a lateral direita, o Palmeiras teria interesse num atacante como um homem de referência de área para o lugar, para a reserva ali do Luiz Adriano, uma vez que o Daverson saiu? O Munhoz é um fato, nós já fizemos uma proposta, existe uma negociação em andamento, a gente não tem uma posição até o momento, mas existe uma situação que a gente está tentando a contratação. Agora, outros nomes, outras situações, esses são assuntos que a gente precisa guardar, são assuntos internos do clube, a gente hoje não divulga nem posição, nem nomes, porque enquanto a gente não tem uma definição, é melhor a gente guardar essa informação. Tá legal. Obrigado, presidente. Fala bem, já. Passo a bola para você aí nos estúdios do Fox Sports Rádio. Quero agradecer o Gagliotti pela paciência. Pô, que baita entrevista bacana do Gagliotti. O Gagliotti sempre simpático com a gente. Agora, Gagliotti, não vai almoçar no hotel, né? Você tá aí num lugar que tem uma carne fantástica, vai dar um rolê, vai comer num lugar bacana. E a última vez que eu fui com o Mano, ele me levou numa boca de porco, que ele não sabia a diferença da cozinha pro banheiro. Eu sou raiz, irmão. Agora não vai comer em hotel, né, Gagliotti? Pô, vai dar um rolê aí, comer a carne bacana. O Benja não sabe que hotel que a gente tá, né? Mas tudo bem. 5 estrelas. Não, Benja, nós vamos sair daqui a pouco. A gente almoça e daqui uma hora a gente já sai. Então hoje é o almoço no hotel. E ó, eu vou dar uma dica pro seu Fernando. Mas não vai faltar oportunidade. Aí você vai. Você vai estar aqui com a gente e para pagar um jantar aqui em Buenos Aires. Pode esperar sentado, negão. Imagina. Vai demorar um pouco, mas vai chegar esse dia. Não. Agora você tá... Eu sei. É por isso que eu estou falando. Agora, toma cuidado com o Fernando Caetano, que ele vai colar na tua agora aí. E na hora do almoço você vai falar: ih, caramba, carteira. Ô, presida, segura a onda aí, você vai ver. Já falou. Já falou, Benja. Gagliotti, um grande abraço para você. Brigadão de novo. Você é sempre muito simpático, muito legal. Boa sorte aí na estreia do Verdão hoje, tá bom, Gagliotti? Abração, obrigado. Obrigado, Benja. Foi uma satisfação estar com vocês. Abraço.